Se você gosta de lugares onde o governo brasileiro proíbe absolutamente qualquer acesso, onde militares patrulham 24 horas por dia com ordens de atirar em quem tentar entrar, onde documentos permanecem classificados como secreto de Estado mesmo depois de 140 anos, se inscreva no canal agora, porque o que você está prestes a descobrir é a história mais perturbadora da arquitetura brasileira, um castelo construído nas montanhas de Minas Gerais, que oficialmente não existe em mapa nenhum, que foi apagado de todos os registros públicos, e onde algo tão horrível aconteceu durante décadas que o governo decidiu que a verdade nunca pode vir à tona. Literalmente nunca. Há uma cerca eletrificada de 12 quilômetros ao redor da propriedade. Câmeras de vigilância militar, sensores de movimento, drones sobrevoando constantemente e uma base militar permanente com 50 soldados, cuja única missão é garantir que ninguém, absolutamente ninguém, chegue perto daquele lugar. Serra da Mantiqueira, Minas Gerais, coordenadas que não posso revelar porque são informação classificada, existe um castelo, não uma construção que parece castelo, não uma mansão gótica, mas um verdadeiro castelo medieval europeu, completo com torres, muralhas, fosso, ponte levadiça, portões de ferro, ameias, tudo construído no meio das montanhas brasileiras em 1868 por um homem chamado Barão Gustav von Richthofen. E antes que você pergunte, sim, ele era parente distante do famoso Barão Vermelho da Primeira Guerra Mundial, mas Gustav era algo muito pior que um piloto de combate. Gustav era um médico, ou pelo menos era isso que ele dizia ser, e o castelo que ele construiu não era uma residência, era um laboratório, e os experimentos que aconteceram lá durante 21 anos, de 1868 a 1889, foram tão além de qualquer concepção de moralidade ou humanidade que, quando finalmente foram descobertos, o imperador Dom Pedro II pessoalmente ordenou que tudo fosse lacrado, queimado, enterrado e esquecido para sempre. Gustav von Richthofen chegou ao Brasil em 1862, vindo da Prússia. Ele dizia estar fugindo de perseguição política, mas na verdade estava fugindo de acusações muito mais graves. Ele havia sido expulso da Universidade de Medicina de Heidelberg por conduta não especificada. Os registros foram deliberadamente destruídos, mas cartas de professores da época sugerem que ele estava fazendo experimentos não autorizados com cadáveres e possivelmente com pacientes vivos do hospital universitário. Gustav tinha 34 anos quando chegou ao Rio de Janeiro. Trazia cartas de recomendação falsificadas, diplomas médicos que pareciam legítimos, mas que nunca puderam ser verificados porque as universidades que supostamente os emitiram negavam qualquer registro dele. Mas no Brasil de 1862, no meio do caos da Guerra do Paraguai, ninguém verificava credenciais muito cuidadosamente. Médicos eram desesperadamente necessários. Gustav foi aceito sem muitas perguntas e começou a trabalhar no Hospital Militar do Rio de Janeiro, tratando soldados feridos que voltavam do fronte paraguaio. Durante 3 anos, Gustav trabalhou nesse hospital e construiu uma reputação curiosa. Ele era excepcionalmente bom com cirurgias, tinha habilidades que impressionavam até os médicos mais experientes, conseguia realizar amputações em minutos, costurar feridas complexas, remover projéteis de lugares impossíveis. Sua taxa de sobrevivência de pacientes era surpreendentemente alta. Mas havia algo estranho. Soldados que passavam pelas mãos de Gustav frequentemente relatavam ter pesadelos terríveis. Após as cirurgias, diziam que tinham memórias fragmentadas de estar conscientes durante procedimentos que deveriam ter sido feitos sob anestesia, de ouvir o doutor falando sozinho em alemão enquanto trabalhava, fazendo anotações detalhadas sobre coisas que não pareciam ter relação com tratamento médico.
e alguns soldados simplesmente desapareciam, entravam para a cirurgia e nunca mais eram vistos. Quando suas famílias perguntavam, eram informados que o paciente havia morrido durante o procedimento e o corpo já havia sido enterrado em vala comum. Isso era guerra, mortes aconteciam, ninguém questionava muito. Em 1865, Gustav de repente se demitiu do hospital militar. Ele havia acumulado uma quantidade substancial de dinheiro, muito mais do que um médico militar ganharia normalmente. Rumores sugeriam que ele estava recebendo pagamentos de famílias ricas para tratar seus filhos feridos na guerra, dando-lhes atenção especial, garantindo que sobrevivessem quando outros morreriam. Mas a verdade provavelmente era mais sinistra. Gustav desapareceu do Rio de Janeiro e ressurgiu 6 meses depois em Minas Gerais, na região montanhosa da Mantiqueira, com dinheiro suficiente para comprar 2.000 hectares de terra, e não qualquer terra. Ele escolheu especificamente uma área extremamente isolada, acessível apenas por uma única estrada de montanha, cercada por desfiladeiros de 3 lados, defensável, escondida, perfeita para alguém que não queria visitantes não convidados. E lá, naquele lugar esquecido por Deus, Gustav von Richthofen começou a construir seu castelo. A construção levou 3 anos, finalizada em 1868, e foi algo completamente sem precedentes. Na arquitetura brasileira, Gustav importou mestres de obras da Europa, trouxe plantas arquitetônicas de castelos prussianos autênticos, usou pedra local mas cortada e montada segundo técnicas medievais europeias. O resultado era uma estrutura que parecia ter sido transportada diretamente da Europa Central para as montanhas brasileiras. Tinha 4 torres de 25 metros de altura, muralhas de pedra com 3 metros de espessura, um fosso de 8 metros de largura que ele encheu desviando um rio próximo, ponte levadiça que funcionava com sistema de correntes e contrapesos, portões de ferro forjado que pesavam toneladas. O interior tinha 3 andares acima do solo e, crucialmente, 2 andares subterrâneos que ele insistiu fossem escavados diretamente na rocha da montanha. O custo foi astronômico. Estimativas colocam em algo equivalente a 50 milhões de reais atuais. De onde Gustav tirou esse dinheiro permanece um mistério. Ele claramente não tinha essa fortuna quando chegou ao Brasil 6 anos antes, e não havia herdado nada da Prússia. A fonte de sua riqueza nunca foi explicada, mas há teorias. Alguns historiadores sugerem que ele estava chantageando famílias poderosas do Rio de Janeiro, que tinha descoberto segredos comprometedores durante seu tempo no hospital militar. Outros sugerem algo muito pior, que ele estava vendendo órgãos humanos no mercado negro, que os soldados que desapareciam estavam sendo dissecados e suas partes vendidas para a pesquisa médica europeia. Na década de 1860, não havia regulamentação, não havia rastreamento. Um médico com acesso ao hospital militar e sem escrúpulos poderia facilmente ter feito isso. E Gustav definitivamente não tinha escrúpulos. Assim que o castelo ficou pronto, Gustav começou a trazer pessoas. Ele publicou anúncios em jornais de várias províncias, oferecendo tratamento médico gratuito para doenças raras, prometendo curas milagrosas, acomodação confortável em sua clínica particular nas montanhas. Os anúncios eram cuidadosamente direcionados para pessoas desesperadas, doentes terminais, famílias pobres que não podiam pagar tratamento convencional, pessoas que não seriam muito procuradas se desaparecessem. E elas vinham. Dezenas delas subiam aquela estrada de montanha até o castelo de Gustav. Entravam pelos portões de ferro e nunca mais saíam, literalmente nunca, durante 21 anos. Entre 1868 e 1889, aproximadamente 340 pessoas entraram naquele castelo como pacientes de Gustav von Richthofen, e nenhuma delas jamais voltou para casa. No início, as famílias não suspeitavam.
Gustav era meticuloso com comunicação. Enviava cartas regulares para os parentes dos pacientes, cartas escritas supostamente pelos próprios pacientes, descrevendo o tratamento maravilhoso, a recuperação gradual, a beleza das montanhas, a gentileza do doutor e, eventualmente, cartas finais explicando que o paciente havia decidido permanecer no castelo permanentemente para ajudar o doutor com seu trabalho humanitário, ou que, infelizmente, havia falecido pacificamente e sido enterrado no cemitério particular da propriedade. As famílias aceitavam, eram pessoas simples, a maioria analfabeta. Se recebiam uma carta com o nome do parente, não questionavam a autenticidade. E mesmo aquelas que ficavam desconfiadas, o que poderiam fazer? O castelo estava a dias de viagem, escondido nas montanhas. Tentar chegar lá sem convite era praticamente impossível. E Gustav tinha amigos poderosos. Ele tratava de graça membros da elite mineira quando eles ocasionalmente ficavam doentes, fazendo visitas domiciliares, nunca no castelo, sempre em suas casas, curando-os com eficiência impressionante, construindo uma reputação de médico brilhante e excêntrico. Essas conexões o protegiam. Então, durante mais de 2 décadas, Gustav operou completamente sem supervisão, sem regulamentação, sem ninguém questionando o que realmente acontecia atrás daquelas muralhas de pedra. O que realmente acontecia era algo além de qualquer imaginação. O castelo não era hospital, era um campo de experimentação humana em escala industrial. Gustav estava obcecado com o que ele chamava de prolongamento da vida através de substituição biológica. Sua teoria, completamente insana, mas que ele perseguia com dedicação fanática, era que você poderia estender a vida humana indefinidamente, substituindo órgãos desgastados por órgãos frescos de outros humanos. Ele estava tentando desenvolver técnicas de transplante de órgãos 80 anos antes da medicina moderna conseguir fazer isso com segurança, e ele estava fazendo isso sem anestesia adequada, sem compreensão de rejeição imunológica, sem antibióticos, sem qualquer das ferramentas necessárias para tornar tal procedimento viável. O resultado era tortura sistemática, disfarçada de experimento médico. Os 2 andares subterrâneos do castelo eram dedicados inteiramente a isso. Laboratórios cirúrgicos com mesas de dissecação, instrumentos cirúrgicos cobrindo paredes inteiras, sistemas de preservação, onde Gustav mantinha órgãos removidos em frascos de vidro cheios de substâncias químicas, e celas, dezenas de celas pequenas onde ele mantinha seus pacientes, suas cobaias humanas, esperando sua vez na mesa de cirurgia. Gustav mantinha registros meticulosos. Ele documentava cada experimento em cadernos detalhados, escrevendo em alemão, desenhando diagramas, anotando observações. Esses cadernos foram posteriormente descobertos e são a razão pela qual sabemos o que aconteceu no castelo. E o que eles descrevem é absolutamente horroroso. Gustav realizou centenas de cirurgias experimentais, tentou transplantar corações, rins, pulmões, fígados, olhos, até tentou transplantar cérebros. Obviamente, nenhum desses procedimentos funcionava. Os pacientes morriam em agonia nas mesas cirúrgicas ou dias depois de infecções massivas, mas Gustav não se importava. Para ele, cada falha era dado científico valioso. Cada morte o aproximava do conhecimento necessário para eventualmente ter sucesso. Ele via seus pacientes não como pessoas, mas como material de pesquisa, como cobaias de laboratório que existiam apenas para servir seu trabalho. A empatia humana havia sido completamente queimada dele, se é que algum dia existiu. E o pior, ele não trabalhava sozinho. Gustav tinha uma equipe, 4 assistentes que viviam permanentemente no castelo, nunca saíam. Homens que ele havia recrutado através de métodos desconhecidos.
Possivelmente outros médicos expulsos de universidades europeias, possivelmente criminosos fugindo da justiça, pessoas sem passado que estavam dispostas a participar de atrocidades em troca de abrigo e propósito. Esses homens ajudavam Gustav a realizar as cirurgias, a manter as cobaias sob controle, a limpar a bagunça quando experimentos inevitavelmente falhavam. E, aparentemente, compartilhavam sua completa falta de humanidade. Durante 21 anos, esse horror continuou sem interrupção. Gustav aperfeiçoou suas técnicas cirúrgicas a um nível que seria impressionante se não fosse tão monstruoso. Ele desenvolveu métodos de sutura que eram décadas à frente de seu tempo, técnicas de controle de sangramento, formas de acessar órgãos internos que cirurgiões convencionais considerariam impossíveis. Tudo isso através de centenas de experimentos em humanos vivos, comprando esse conhecimento com sofrimento inimaginável de pessoas que confiaram nele para curá-las. Mas Gustav nunca conseguiu resolver o problema fundamental: rejeição imunológica. O corpo humano rejeita órgãos estrangeiros. É por isso que transplantes modernos requerem medicamentos imunossupressores potentes. Em 1870, esses medicamentos não existiam, então cada um dos experimentos de transplante de Gustav estava fadado ao fracasso desde o início. Ele estava torturando pessoas até a morte, perseguindo algo que era impossível com a tecnologia de sua época. E ele sabia disso. Seus cadernos mostram que ele entendia o problema, mas continuava de qualquer forma, porque havia se tornado viciado no processo, no poder sobre vida e morte, no êxtase de abrir corpos humanos e mexer com seus componentes internos como se fossem máquinas. Gustav havia se tornado algo além de monstro, havia se tornado uma força da natureza dedicada inteiramente à crueldade sistemática. Então, 1889 chegou, a proclamação da República, a monarquia caiu. Todo o sistema de poder que havia permitido a Gustav operar sem supervisão entrou em colapso. A nova república estava interessada em modernização, em acabar com feudos isolados, onde senhores locais faziam o que queriam. E, eventualmente, a atenção se voltou para aquele castelo estranho nas montanhas de Minas Gerais. Alguém em algum escritório do novo governo fez a pergunta óbvia: quem é esse médico prussiano? Por que ele está operando uma clínica privada, completamente sem licença ou supervisão? Porque centenas de pessoas entraram em sua propriedade ao longo de décadas e nenhuma saiu. Em março de 1890, uma delegação oficial foi enviada. 3 inspetores médicos, 2 oficiais de polícia, mandados de busca e apreensão, ordens para fechar a operação de Gustav e trazê-lo para Belo Horizonte para questionamento. Eles subiram aquela estrada de montanha, atravessaram a ponte levadiça, que estava inexplicavelmente abaixada, entraram pelos portões abertos e encontraram o castelo completamente abandonado. Gustav e seus assistentes haviam fugido. Não havia ninguém. O castelo estava vazio, mas o que os inspetores encontraram dentro faria com que 2 deles precisassem de tratamento psiquiátrico pelo resto de suas vidas. Os andares superiores pareciam normais, quartos mobiliados, biblioteca, sala de jantar, cozinha, tudo coberto de poeira, mas aparentemente residencial normal. E então eles desceram para o subsolo. A primeira coisa que os atingiu foi o cheiro. Mesmo meses após abandono, o fedor de decomposição e químicos preservativos era tão intenso que um dos inspetores vomitou imediatamente. Eles acenderam lanternas e continuaram descendo, e o que viram era um pesadelo físico manifestado em pedra e ferro. Havia laboratórios cirúrgicos com mesas manchadas de sangue tão antigo que havia virado preto, instrumentos cirúrgicos espalhados, muitos deles modificados de formas bizarras,
claramente projetados para procedimentos que nenhum médico legítimo tentaria. Havia uma sala inteira cheia de frascos de vidro contendo órgãos humanos preservados, centenas deles, corações, rins, olhos, cérebros, todos cuidadosamente rotulados com datas e números de referência. Havia as celas, 24 delas, pequenas, com correntes fixadas nas paredes, tigelas de metal enferrujadas, evidências de que pessoas haviam sido mantidas ali por longos períodos e então encontraram o cemitério. Gustave havia escavado uma câmara enorme diretamente na rocha da montanha. Era do tamanho de uma catedral, teto de 8 metros de altura e estava cheia de corpos, não enterrados, apenas empilhados, camadas sobre camadas de restos humanos em vários estágios de decomposição. Os mais antigos eram apenas esqueletos, os mais recentes ainda tinham carne. Todos mostravam sinais de cirurgias extensivas, suturas grosseiras, cavidades corporais abertas e nunca fechadas adequadamente, membros faltando, crânios cerrados. Era um museu de horrores médicos, evidência física de décadas de experimentação humana sistemática. Os inspetores tentaram contar os corpos, pararam em 200 porque não conseguiam mais continuar. Estimaram que havia pelo menos 300, possivelmente mais, homens, mulheres, crianças, todos que haviam confiado em Gustav von Richthofen para curá-los, todos mortos em suas mesas cirúrgicas ou nas celas esperando sua vez. E então descobriram os cadernos, 47 volumes encadernados em couro, empilhados ordenadamente em uma estante no laboratório principal. Escritos em alemão, Gustav havia deixado para trás registro completo de tudo que havia feito. Cada experimento documentado, cada morte anotada, cada falha analisada. Era uma confissão de 21 anos de crimes contra a humanidade, escrita meticulosamente pela própria mão do perpetrador. Os inspetores levaram os cadernos, lacraram o castelo, voltaram para Belo Horizonte e entregaram tudo diretamente ao governador de Minas Gerais. O governador leu os relatórios, folheou os cadernos traduzidos e imediatamente percebeu que tinha uma crise nas mãos. Se isso se tornasse público, o escândalo seria catastrófico. Provaria que durante décadas um monstro havia operado livremente em território brasileiro, torturando e matando centenas de pessoas, que o governo imperial havia falhado completamente em proteger seus cidadãos, que autoridades locais haviam sido cúmplices através de negligência ou corrupção. A República nascente não podia suportar esse tipo de escândalo. Então, o governador fez o que políticos fazem quando confrontados com verdades inconvenientes. Ele as enterrou. Os cadernos foram classificados como secreto de Estado. Os inspetores foram obrigados a assinar termos de confidencialidade sob pena de prisão. As famílias das vítimas nunca foram informadas oficialmente do que aconteceu com seus parentes. E o castelo foi lacrado, soldados foram postados para garantir que ninguém entrasse. E ordem foi dada para que nunca, em nenhuma circunstância, aquele lugar fosse aberto novamente. Gustav von Richthofen desapareceu completamente, nunca foi encontrado, não há registro de ele ter deixado o Brasil, não há registro de morte, ele simplesmente evaporou como se nunca tivesse existido. Alguns teorizam que ele fugiu de volta para a Europa, usando identidade falsa, outros que ele morreu em algum lugar remoto do interior brasileiro. Há até teoria de que ele pode ter sido executado secretamente por agentes governamentais para garantir silêncio. A verdade é que ninguém sabe. Seu destino é um dos grandes mistérios não resolvidos da história criminal brasileira. O castelo permaneceu lacrado por décadas. Durante a República Velha, ninguém tocou nele. Durante a Era Vargas, continuou intocado. Quando a ditadura militar assumiu em 1964,
Militares finalmente entraram para fazer inspeção. Encontraram exatamente o que os inspetores de 1890 haviam encontrado, exceto mais deteriorado. Os corpos no cemitério subterrâneo haviam se decomposto completamente em pó e ossos. Os frascos de órgãos preservados haviam vazado, criando uma sopa pútrida no chão dos laboratórios. Mas estruturalmente, o castelo estava surpreendentemente intacto. Pedra não apodrece. As muralhas medievais estavam tão sólidas quanto no dia que foram construídas. Os militares tiraram fotografias, atualizaram os relatórios, reclassificaram tudo como ultra-secreto e tomaram a decisão de que o castelo nunca poderia ser demolido nem aberto ao público. Demolição seria complicada demais. Explosivos poderiam desestabilizar a montanha inteira e chamar atenção. Pessoas fariam perguntas sobre por que um castelo estava sendo demolido. Melhor deixá-lo lá, permanentemente lacrado, permanentemente guardado, permanentemente esquecido. Em 1975, a ditadura militar estabeleceu a base permanente. 50 soldados de uma unidade especial. Eles construíram instalações a 5 quilômetros do castelo, montaram a cerca eletrificada ao redor de todo o perímetro, instalaram sensores de movimento, câmeras de vigilância, drones para patrulhamento aéreo. As ordens eram absolutamente claras. Ninguém entra, ninguém sai. Qualquer civil que se aproximar da cerca deve ser detido imediatamente. Qualquer um que tentar forçar entrada pode ser neutralizado, com força letal se necessário. Essas ordens permaneceram inalteradas até hoje. 50 anos depois, a base ainda está lá. Os soldados ainda patrulham. O castelo ainda está lacrado. Mas pessoas tentam entrar? Claro que tentam. Ao longo das décadas, pelo menos 30, tentativas documentadas de invasão, jornalistas investigativos querendo a história, exploradores urbanos procurando aventura, teóricos de conspiração convencidos de que o governo esconde algo, e alguns que simplesmente não acreditam nos avisos, acham que são exagerados. Todos foram pegos antes de chegar perto. A segurança é muito rígida. Sensores detectam movimento a quilômetros de distância. Drones chegam em minutos. Soldados respondem imediatamente. A maioria dos invasores é simplesmente detida, interrogada, às vezes presa por alguns dias para assustar, então liberada com avisos severos. Mas há casos mais perturbadores. Em 1987, 2 estudantes universitários conseguiram furar a cerca eletrificada durante tempestade que danificou sensores. Eles entraram no perímetro, caminharam por horas na direção do castelo. Estavam a menos de 500 metros quando patrulha militar os encontrou. Os estudantes foram detidos, passaram 3 dias em cela na base militar. Quando foram liberados, recusaram-se a falar sobre o que haviam visto. Ambos desenvolveram problemas psicológicos sérios nos meses seguintes. Um abandonou os estudos, o outro precisou de medicação psiquiátrica pesada, algo que eles viram naqueles minutos antes de serem capturados, os traumatizou permanentemente e eles nunca revelaram o que foi. Em 2003, jornalista investigativo chamado Marcelo Ferreira obsessivamente pesquisou o castelo por 2 anos. Ele conseguiu, através de fontes no governo, acesso a partes dos relatórios censurados, não os cadernos originais de Gustav, mas sumários escritos por inspetores militares. Ele juntou o suficiente para entender a magnitude dos horrores e decidiu que o público brasileiro tinha direito de saber que 130 anos de sigilo eram o suficiente. Ele publicou uma série de artigos em jornal de São Paulo expondo tudo o que havia descoberto. Os artigos causaram sensação, correram nacionalmente. Outros jornalistas começaram a investigar. Pressão pública começou a montar, exigindo que o governo abrisse os arquivos. Mas então, Marcelo desapareceu, simplesmente sumiu. Ele foi visto pela última vez saindo de seu apartamento em São Paulo uma manhã.
nunca chegou ao escritório. Seu carro foi encontrado abandonado 3 dias depois em estrada rural a 200 quilômetros da cidade. Nenhum sinal de luta, nenhum corpo, nenhuma pista. Caso permanece não resolvido até hoje, oficialmente é desaparecimento misterioso. Mas todos que conheciam Marcelo acreditam que ele foi silenciado, que forças dentro do governo decidiram que ele sabia demais, tinha ido longe demais e precisava ser removido permanentemente. Após seu desaparecimento, outros jornalistas que estavam investigando o castelo receberam avisos anônimos, ameaças veladas. Todos pararam, o assunto morreu, o silêncio voltou. Hoje, em 2025, o Castelo von Richthofen permanece exatamente como estava em 1890, lacrado, guardado, cercado por tecnologia de vigilância militar. Oficialmente ele não existe, não aparece em nenhum mapa público. Coordenadas GPS da área são deliberadamente imprecisas. Imagens de satélite do Google Maps mostram apenas floresta densa. A localização foi digitalmente obscurecida. Se você tentar pesquisar registros de propriedade para aquela região, encontrará buracos estranhos, lacunas onde não deveria haver lacunas. O governo brasileiro gastou décadas apagando meticulosamente cada traço da existência do castelo de registros públicos. E quase conseguiu. Quase, porque memórias persistem, histórias são passadas. Moradores locais das montanhas próximas ainda sussurram sobre o castelo amaldiçoado, sobre o médico louco alemão, sobre os gritos que dizem poder ouvir vindo daquelas montanhas em noites de vento, sobre luzes estranhas, às vezes visíveis através das árvores, onde o castelo supostamente está. Claro que essas são apenas histórias, superstição rural. Ou são alguns dos soldados que serviram na base de guarda ao longo dos anos, relataram experiências estranhas, sons vindos da direção do castelo, vozes carregadas pelo vento, como se centenas de pessoas estivessem gemendo simultaneamente. Instrumentos de vigilância ocasionalmente captam anomalias, movimento detectado dentro do perímetro do castelo, quando isso deveria ser impossível. Nada vivo está lá. Está lacrado há 135 anos, mas os sensores registram algo se movendo de qualquer forma. Os soldados aprenderam a ignorar esses alertas falsos. Aprenderam a não pensar muito sobre o que pode estar causando-os. Existe debate entre historiadores e oficiais governamentais sobre o que fazer com o castelo. Alguns argumentam que, após tanto tempo, o sigilo não faz mais sentido, que todos os envolvidos estão mortos há décadas, que os crimes de Gustav von Richthofen deveriam ser reconhecidos publicamente, as vítimas memorizadas, o local transformado em memorial. Outros argumentam violentamente contra isso. Dizem que abrir o castelo seria desastre, que o que resta lá dentro é evidência de crimes tão horríveis que traumatizaria qualquer um que visse, que algumas coisas são melhor deixadas enterradas, que o trauma nacional de confrontar essa história superaria qualquer benefício, e há um terceiro grupo, menor, que sussurra que o castelo não pode ser aberto não por razões políticas ou psicológicas, mas por razões que eles não especificam, que há algo lá que não é apenas história, algo que precisa permanecer contido, e esses são geralmente militares de alta patente que serviram na base de guarda, que viram os relatórios completos não censurados, que sabem coisas que o público não sabe, e eles insistem absolutamente que o castelo deve permanecer lacrado para sempre, literalmente para sempre. Os cadernos de Gustav von Richthofen ainda existem. Estão trancados em cofre em Brasília, no Arquivo Nacional, classificação ultra-secreta. Para acessá-los você precisa de autorização presidencial. Nos últimos 135 anos, apenas 23 pessoas receberam essa autorização. Pesquisadores médicos, historiadores, oficiais militares de altíssima patente,
Cada um que leu os cadernos saiu mudado. Alguns descrevem como a experiência mais perturbadora de suas vidas, não apenas pelo conteúdo clínico, as descrições de experimentos, mas por algo mais, pelo tom da escrita de Gustave, pela forma como ele se tornava cada vez mais obsessivo, cada vez mais divorciado da realidade humana ao longo dos 21 anos. Nos primeiros cadernos, ele ainda usa linguagem médica convencional. Refere-se aos pacientes como pacientes, mas gradualmente a linguagem muda. Eles se tornam espécimes, depois unidades, depois simplesmente números. A humanidade é progressivamente drenada, até que nos últimos cadernos, Gustave está escrevendo sobre seres humanos da mesma forma que um açougueiro escreveria sobre carne, completamente funcional, completamente livre de qualquer reconhecimento de que está lidando com pessoas que sentem dor, que têm famílias, que importam. É uma janela para a mente de um monstro real, e aparentemente é profundamente traumático testemunhar essa descida documentada para a desumanidade completa. E há uma entrada final. A última coisa que Gustave escreveu antes de abandonar o castelo está em página isolada no último caderno, escrita às pressas, caligrafia deteriorada. Traduz aproximadamente assim: eles vêm, ouço passos onde não há passos, vejo rostos nas sombras, todos que morri, todos olhando para mim. Sei que parece loucura, mas juro que é real. Meu trabalho os libertou de algo, deixou algo solto. Pode me seguir, pode seguir quem entrar aqui. Meu conselho para quem encontrar isto: queime este lugar, queime tudo. Enterre as cinzas sob sal e concreto. Alguns conhecimentos não deveriam ser adquiridos. Alguns lugares não deveriam existir. Cometi erro. Pensei que estava empurrando limites da ciência. Agora entendo que estava abrindo portas que deveriam permanecer fechadas. Perdoe-me, Deus, perdoe-me, se ele ainda escuta monstros. Gustav von Richthofen, março 1890. Essa entrada final é geralmente descartada como delírio de homem enlouquecendo sob pressão de sua culpa, colapso mental de alguém confrontando magnitude de seus crimes. Mas alguns que leram questionam se havia algo mais. Se Gustave havia descoberto algo nos limites extremos de sua experimentação humana, algo além de medicina, algo que o apavorou o suficiente para abandonar seu trabalho de vida e fugir. Mas isso é especulação. Provavelmente não significa nada, além de culpa e paranoia. O governo brasileiro gasta aproximadamente 8 milhões de reais por ano, mantendo a base militar que guarda o castelo. 50 soldados, equipamento, manutenção, vigilância 24/7. Por 50 anos. São centenas de milhões investidos em manter um lugar vazio, trancado. Há questionamento ocasional no Congresso sobre por que esse dinheiro continua sendo gasto, mas sempre que pergunta é feita oficialmente. Resposta é sempre a mesma. Razões de segurança nacional, ameaça não especificada, discussão adicional deve acontecer em sessão fechada classificada. E então o assunto morre. Há poderes dentro do governo brasileiro, civis e militares, que decidiram há muito tempo que o Castelo von Richthofen deve permanecer exatamente onde está, selado, guardado, esquecido, e eles têm poder suficiente para garantir que isso continue indefinidamente. Não importa o custo, não importa as perguntas. A decisão foi tomada. O castelo não será aberto, não em nossas vidas, possivelmente nunca. E talvez eles estejam certos, talvez alguns lugares sejam tão contaminados por sofrimento, por maldade, que é melhor deixá-los selados. Talvez confrontar diretamente certas histórias cause mais dano que bem, ou talvez isso seja apenas racionalização, justificativa para sigilo que serve conveniência de poderosos mais que interesse público.
É impossível saber sem acesso aos arquivos completos, sem capacidade de tomar decisão informada, e essa é exatamente a situação que o governo prefere. Mantenha o povo ignorante. Tome decisões por eles. Proteja-os de verdades que você decidiu que eles não podem lhe dar. É paternalismo autoritário disfarçado de segurança nacional. E funciona porque a maioria dos brasileiros nem sabe que o castelo existe. Não sabem da história de Gustav von Richthofen. Não sabem que em algum lugar nas montanhas de Minas Gerais permanece um monumento físico a um dos crimes mais horríveis já cometidos em solo brasileiro, protegido por sigilo governamental que dura 135 anos e contando. Então agora você sabe. Você sabe sobre o castelo que oficialmente não existe, sobre o médico que torturou centenas até morte em nome de ciência pervertida, sobre o governo que decidiu que verdade era perigosa demais para ser conhecida, sobre os soldados que ainda guardam ruínas vazias, décadas após todos envolvidos terem morrido, e você sabe que provavelmente nunca veremos dentro daquele castelo novamente, que o que quer que permaneça nos laboratórios subterrâneos de Gustav von Richthofen permanecerá lá intocado, não visto, talvez por séculos, até que finalmente o próprio castelo desmorone e enterre seus segredos sob toneladas de rocha quebrada. E talvez isso seja apropriado. Talvez alguns lugares devam ser deixados para apodrecer, alguns conhecimentos para serem perdidos, algumas histórias para permanecerem não contadas, ou talvez isso seja exatamente o que aqueles que protegem seus próprios segredos querem que acreditemos, que é melhor não perguntar, melhor não saber, melhor deixar o passado enterrado e seguir em frente cegamente para o futuro. E me diga, você acha que o castelo von Richthofen deveria ser aberto, que a verdade completa deveria finalmente vir à luz, não importa quão perturbadora, ou você acha que existem alguns segredos que são melhor guardados para sempre, que alguns lugares deveriam permanecer fechados? Deixe sua opinião nos comentários. E se você ficou até aqui, você é exatamente o tipo de pessoa que vai amar as próximas histórias sombrias deste canal. Se inscreva agora e ative o sininho, porque no próximo vídeo vamos falar sobre o Sanatório Esquecido de Campos do Jordão, onde 400 pacientes desapareceram entre 1920 e 1945 e ninguém nunca explicou para onde foram. Você não vai querer perder essa história.